Paulo aos Romanos. E o título de hoje é Vencendo com o Bem. Os irmãos que receberam no grupo do PG viram que esse é o título da lição. Vencendo o mal como bem, com o bem. Como nós podemos vencer o mal com o bem, Fabrício? O objetivo da pregação é a gente responder essa pergunta. E nós vamos responder essa pergunta com 3 respostas, pelo menos, que nós conseguimos tirar desse texto. Como nós podemos vencer o mal com o bem, Fabrício? Através desse texto, nós vimos que nós podemos vencer o mal com o bem através de abençoar os nossos inimigos. Nós vamos ver no versículo 14 ao versículo 16. Abençoando os nossos inimigos. Beleza, Fabrício. O que mais? Nós vencemos o mal com o bem, confiando na justiça de Deus. Nós vamos ver nos versículos 17 ao 19. E a terceira resposta de como vencer o mal com o bem, nós vencemos o mal com o bem, não retribuindo os nossos inimigos e tendo um amor ativo, intencional com os nossos inimigos. Então, o objetivo hoje é respondermos essa pergunta, como vencer o mal com o bem, explicando cada uma desses tópicos. Nós vencemos o mal com o bem, abençoando nossos inimigos, confiando na justiça divina e tendo um amor ativo, tendo um amor intencional. Mas antes, meus irmãos, de entrarmos na exposição, é interessante a gente sempre fazer uma recapitulação e um resumo do livro que nós estamos estudando. Nós estamos estudando sobre Romanos. E é interessante, é uma curiosidade, que a carta de Paulo aos Romanos, ela alcançou até o meio acadêmico durante muito tempo. Tem um pastor americano muito importante no século XX, chamado Francis Schaeffer, que ele diz que a carta de Paulo aos Romanos era usada nas faculdades de Direito, para que os alunos aprendessem a tecer argumentações, para eles aprendessem como argumentar, contra-argumentar, porque Paulo usa muito aqui um recurso de linguagem chamado diatribe. O que é isso, Fabrício? Ele cria um argumento, imagina alguém se opondo àquele argumento, um opositor imaginário, ele já responde àquela oposição. Ele faz um argumento, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele mesmo já imagina, então alguém pode falar que se onde abunda o pecado, superabunda a graça, então a gente vai pecar para que a graça aumente. Ele imagina isso e ele mesmo já responde, não, de maneira nenhuma. Nós que morremos com Cristo, não vamos viver no pecado. E advogado, ele tem que ter esse manejo em saber argumentar, saber contra-argumentar. Então, foi usado muito tempo nas faculdades nos Estados Unidos de Direito. E a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas que mais influenciou grandes homens durante a história da igreja. Agostinho, que foi um dos maiores teólogos do século IV, e ele influenciou e tem influenciado muitos pastores, muitos estudiosos. Ele tinha uma vida devassa, uma vida de bebedice, de sexo ilícito, e na sua bibliografia ele diz que ele ouviu uma menina falando, tome e lê, pega e lê. Aí ele pega Romanos, lê o capítulo 13 e 14, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne ou tocante a seus desejos pecaminosos. E desde então seus olhos foram abertos, Deus usou ele de forma exponencial, abençoando a igreja através da sua mente brilhante. Outro grande homem, Martinho Lutero, grande homem usado por Deus, que é um marco, um nome central da reforma protestante, ele tinha uma dificuldade imensa com a justificação pela fé. Ele queria se sentir perdoado, ele se autoflagelava, ele fazia penitência, e ele tinha essa dificuldade, eu ainda não fui perdoado, porque eu não estou sentindo perdoado, eu vou para o inferno, mesmo tentando fazer as coisas certas, eu ainda caio em pecado. Até que ele era professor de teologia, ele começou a lecionar qual livro? Romanos. E no capítulo 5 ele vai ter um encontro com a justificação pela fé. E ele então entendeu, o Espírito Santo iluminou o entendimento dele para que ele entendesse que não é aquilo que ele faria que o salvaria, mas aquilo que Cristo fez que o salvou. Então ele tinha que confiar em Jesus, e pela fé em Jesus, ele teria paz com Deus, não por algo que ele faria, pelo autoflagelo. E mudou a vida de Martinho Lutero. Outro grande homem, John Wesley, líder do movimento metodista no século XVIII, ele diz na sua bibliografia
que ele foi numa reunião de oração a contragosto, ele não queria ir. Chegando lá, o pastor que ia pregar não pôde ir, teve um desencontro, aí a pessoa, um outro irmão, pegou e começou a ler qual livro? Romanos, o prefácio de Lutério. A introdução de Lutero a Romanos, a John Wesley, ele falou que Deus naquele momento tocou no coração dele, o Espírito Santo o converteu e foi um grande homem usado por Deus. Meus irmãos, essa carta, os reformadores, os estudiosos, ele disse que essa carta ela é a chave central aqui para entendermos as doutrinas cristãs. Que não é simplesmente uma carta, mas poderíamos falar que é um tratado teológico. Por quê, Fabrício? Porque aqui contempla todos os grandes temas do cristianismo. Paulo, ele vai falar sobre a unidade da igreja, que através do sangue de Jesus Cristo, tanto os judeus quanto os gentios, todos formam um só corpo, que é a igreja. Paulo vai falar aqui sobre a universalidade do pecado. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Ou seja, Deus nivelou todo mundo igual. Paulo descreve isso muito bem no capítulo 3. Paulo vai falar aqui sobre a justiça de Deus no Evangelho. Que a cruz, ela manifesta tanto a misericórdia de Deus em não punir aqueles que merecem ser punidos, que somos nós, mas manifesta também a justiça de Deus, que não varreu o pecado para debaixo do tapete. O pecado deveria derramar sangue pelo pecado, e derramou sangue, foi o sangue de Jesus Cristo. Então Paulo vai falar, olha, a justiça e a misericórdia é demonstrada na cruz de Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, outro grande tema também, a justificação pela fé, não é nada do que a gente fez que vai nos salvar, mas é aquilo que Cristo já fez que nos salva. E Paulo, ele vai e continua no capítulo 9 até o capítulo 11, falando da soberania de Deus na salvação. É Deus que escolhe, é Deus que justifica, é Deus que nos santifica, tudo é graça do início ao fim, Deus que vai nos glorificar quando o Senhor Jesus retornar. Então, meus irmãos, Paulo, ele fica 11 capítulos explicando o Evangelho. Ele fica aqui 11 capítulos explicando essa graça maravilhosa. E os últimos 4 capítulos, porque o 16 ele vai saudar as pessoas, vai ter uma doxologia, uma adoração, mas nesses últimos 4 capítulos, Paulo ele vai aplicar esse entendimento do Evangelho na vida prática. Ele vai falar, olha, vocês entenderam que Cristo salvou vocês entenderam que é justificação pela fé, não por aquilo que vocês fizeram, vocês entenderam que Deus é soberano, portanto, aí ele começa no versículo 1 do capítulo 12, portanto eu rogo a vocês, que vocês tenham seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, meus irmãos, a partir do versículo 14, Paulo vai colocar um desafio aqui maior para nós. Ele começa no 12 falando que o entendimento da graça do Evangelho, que ele explicou do 1 ao 11, tem que gerar mudança na nossa vida no dia a dia. E ele começa falando, olha, rogo-vos que vocês não se amoldeis a esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Ele vai falar no 3, que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, o Evangelho ele nos traz uma forma correta de nos vermos, porque o pecado ele deturpa isso. O pecado faz você achar que você é bom. O pecado faz você achar que você é merecedor. O pecado faz você deixar Deus de lado e começar a adorar a criatura no lugar de Deus. Lembra do capítulo 1? O ser humano deixou de adorar o Criador, começou a adorar a criatura e Deus os puniu entregando eles as suas próprias paixões, homem com homem, mulher com mulher. O pecado, ele nos dá uma imagem deturpada, errada de nós mesmos. E o Evangelho, ele vem, a primeira coisa que ele faz é mudar como nós nos vemos. Não somos merecedores de nada de bom, nós somos maus por natureza. O Evangelho mostra isso, a lei mostra isso. Quando você chega para a lei, ela fala, olha, não pode adulterar, não pode dizer o nome de Deus em vão, não pode furtar. E você fala, nossa, como que eu vou viver isso? Eu não consigo, eu estou perdido. Aí a lei te mostra Jesus Cristo. Você está perdido, mas através de Jesus tem um jeito para você. Então, meus irmãos, aqui o Evangelho começa no capítulo 12, Paulo já começa aplicando o Evangelho e falando, olha, o Evangelho muda a maneira de você ver a si mesmo, e o Evangelho, ele muda a maneira de você relacionar com seus irmãos da igreja, com os irmãos da fé. Aí ele vai discorrer. Como que deve ser o nosso relacionamento? Os dons
devem ser usados não para o nosso próprio benefício, mas devem ser usados para a edificação da igreja. Ele vai falar que nós devemos ser humildes, amar o próximo com um amor não hipócrita, ele vai falar no versículo 9, um amor sincero, um amor sacrificial. Nós devemos cuidar do irmão, ajudar o irmão, devemos ser hospitaleiros. O pastor Gleich pregou isso na última pregação, onde ele falou que a igreja é um local de socorro para aqueles que necessitam. Só que chega no versículo 14, daí foi do 9 ao 13, como deve ser o nosso relacionamento com aqueles que são salvos. Chega no 14, Paulo, ele aperta mais o parafuso, ele faz um desafio maior. Como que nós manifestamos o evangelho? A nossa vida tem que manifestar através daqueles que não são irmãos. Ainda mais, mediante aqueles que são nossos inimigos. Como que nós devemos reagir? Devemos amar um ao outro, devemos amar os irmãos, devemos ser hospitaleiros, devemos ter um amor não hipócrita. Beleza, Fabrício, tranquilo. Mas como que nós devemos reagir diante daqueles que não são cristãos e diante daqueles que são nossos inimigos e nos perseguem? Então, convido você a abrir, se já não está aberto, 12, 14, Ara. Paulo ele vai falar sobre esse desafio, meus irmãos. No 14, Paulo começa dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar, meus irmãos? Deus, o Senhor é tremendo, maravilhoso, e é um privilégio podermos ouvir as orientações do Senhor para nós através da Tua palavra. E nossa oração, Deus, é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos aquilo que for dito aqui, que o Senhor me guie durante essa exposição, para que os meus irmãos e eu mesmo, Deus, nós possamos glorificar ao Senhor, praticando tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito desafiador. Nós vivemos num mundo onde a retaliação é a praxe, é o comum. Nós vivemos em tempos de polarização. Direita, esquerda, homem, mulher, branco, preto, pobre, rico, patrão, empregado. Tem sempre dois lados, e um acha que está certo e o outro está errado. Esse daqui acha que ele está certo e o outro está errado. A polarização é isso. Dois lados apenas, e cada um achando que o outro está errado. E o que causa isso? Brigas, discussões. A internet com a rede social virou o quê? Uma arena de batalha. Você posta uma foto, alguém fala: nossa, você está feio. Você fala: não te perguntei. Ah, mas não sei o que. Aí já começa a brigar. Você posta alguma coisa, não sei, aí já começa a brigar. Alguém posta lá sobre o Bolsonaro, o que não gosta, briga com ele. O outro posta sobre o Lula, que ele lá já sai falando mal. Olha lá, ó, vai na igreja e vota na esquerda. Aí começa a brigar, um brigando com o outro, um discutindo com o outro. A internet, ela aguça ainda mais esse desejo pecaminoso, essa vontade pecaminosa que a nossa natureza caída tem, de brigar, de retaliar. Nós vemos a cultura do cancelamento. Fabrício, o que é a cultura do cancelamento? É quando a gente vê um movimento, principalmente nas redes sociais, de boicotar uma pessoa. Já viu? No influencer falou isso. Ele falou que é contra o aborto. Aí a polarização. O povo que é a favor do aborto, o que eles vão fazer? Não, vamos cancelar esse influencer, vamos boicotar ele, vamos fazer um abaixo-assinado virtual, vamos falar mal dele, vamos pegar todas as contradições dele para que ele possa, vamos denunciá-lo para que o Instagram venha e derrube a conta dele. Já viram isso? Uma empresa
Uma empresa fez uma propaganda que você fala, nossa empresa, essa propaganda não vai com meus princípios, eu vou boicotar, não vou comprar mais dela, vou começar a falar mal. A internet, ela aguça isso. A gente vive num país que cada vez mais a vingança é o normal. A pessoa bateu, você tem que dar na hora. Você não pode levar desaforo para casa e o povo fala ainda como fosse uma vantagem. Já viu? Eu não levo desaforo para casa. Eu? Ih, você não me conhece. E ele fala com orgulho. Ele não fala isso reconhecendo o que é errado. Ele fala com orgulho. Só que esse texto, meus irmãos, Paulo está nos chamando a fazer o contrário. Paulo ele nos chama a vencer o mal com o bem. Nós estamos acostumados a vencer o mal com o mal, a retribuir o mal com o mal. Mas Paulo fala, não, vocês têm que vencer o mal com o bem. E como nós fazemos isso? Só através do enchimento do Espírito Santo. Só através da mortificação da nossa natureza, da nossa carne. E durante essa exposição, nós vamos ver que nós vencemos o mal com o bem, primeiramente, abençoando os nossos inimigos. Paulo diz, no versículo 14, abençoai os que vos perseguem. E ele volta a repetir, olha, abençoai, não amaldiçoeis. Tipo, aí eu não entendi. Ele falou, não, eu vou falar de novo. Abençoai, viu? Não amaldiçoei. E essas palavras aqui, elas ecoam aquilo que Jesus tinha dito em Mateus 5,43, que ele disse, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele não está falando que foi ensinado, ele está falando a interpretação dos fariseus. Ele está falando, vocês estão ouvindo aí pelos fariseus, ama o teu próximo e odeia os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, como que eu abençoo o meu inimigo? Qual que é a forma mais prática? Postando uma frase de efeito no Instagram? Não, mas Jesus falou aqui, olha, orai, ore pelos seus inimigos. Abençoar é você desejar, é você rogar, pedir a Deus as bênçãos para os seus inimigos. Quando a gente estiver falando aqui, sempre lembre-se disso, olha, para pessoas que não são cristãs, para pessoas, até para aqueles que nos perseguem. O contexto é esse. Paulo está falando para que a forma de nós agirmos diante dessas pessoas. Ele está falando, vocês têm que orar. E Jesus não falou como nós deveríamos orar, falou? Ele falou, orai. Só que uma demonstração genuína de amor, a maior demonstração genuína de amor, é o quê? Nós orarmos para que Jesus encontre os nossos inimigos, da mesma forma que Ele nos encontrou quando éramos inimigos de Deus. A maior forma de demonstração de amor, de você abençoar seu inimigo, é orando. Mas orando como? Jesus, salve aquela pessoa. Deus, converta aquele homem é mau, aquele homem está pegando meu pé, aquele homem fez tanta maldade comigo, só que o nosso desejo não é esse normalmente. Nosso desejo normalmente é qual? Deus, faça juízo, fala igual os apóstolos, que desça raio do céu e queime eles, o mais rápido possível. Você já pensou? Se o teu inimigo, aquela pessoa que mais te inferniza, ele converter e começar a frequentar a igreja aqui com você? Seria bom? Será que você quer isso? Nossa, eu vou orar a Deus por aquela pessoa que mais me prejudicou, eu estou penando aqui por causa dela. Eu vou orar para eu converter ela, Deus. Aí a pessoa começa a frequentar a irmão aqui contigo. Você tem que ir lá, o pastor Glauco na bagunça santa. A paz do Senhor, Deus te abençoe. A gente não é a tendência natural nossa. Muitas vezes, o nosso eu não quer orar para isso. Você não quer que a pessoa converta, você quer orar para que Deus cumpra o juízo e extermine, fulmine aquela pessoa para que ele sofra muito, o dobro do que ele tem feito sofrer. Mas aqui o entendimento, meus irmãos, temos que orar para que Deus converta, para que Deus abençoe. E aqui, Calvino, no seu comentário, ele vai falar que isso é muito difícil. Porque você, como crente, você pode até ficar calado quando alguém te faz mal, né? Olha, eu não vou retribuir, eu não vou vingar, eu vou ficar na minha. Mas lá dentro você fica, nó Deus, o Senhor é justo, hein?
só podia ver minha causa. Lá dentro você fica sem remorso nenhum. Só podia punir essa pessoa. Você não falou nada, você não vingou, mas lá dentro você fica com aquele desejozinho, não é? De ver a pessoa sofrendo porque ela te fez mal. Ou então aquele político que tem roubado milhões, a gente fica lá no fundo, não, Deus, mas ele podia pegar um avião sozinho, porque o piloto não tem nada a ver com isso. Ou então tem um paraquedas só para o piloto. Mas Calvino fala, olha, essa parte aqui é mais difícil, porque o apóstolo ele está nos orientando não só não ter o desejo mal contra o inimigo, mas ter um desejo para que ele seja abençoado. É mais difícil. Porque você pode ficar caladinho, não retribuir, mas seu coração está lá ardendo para que Deus pese a mão. Mas Paulo está falando aqui, olha, vocês têm que abençoar. Abençoai os seus inimigos. O pedido natural do ser humano é o quê? Deus, misericórdia para mim, justiça para ele, não é? Muitas vezes a gente fala assim, olha, os meus pecados, Deus perdoou, mas os seus pecados eu quero que você pague por eles. Muitas vezes a gente age dessa forma. Olha aqui, os meus pecados foram perdoados por Deus, mas os seus eu quero que você pague. Já viu por essa ótica? Nós desejamos justiça para o próximo, para o outro, e misericórdia para a gente. Dificilmente você ora assim, Deus, seja justo comigo, me dá o que eu mereço. Deus, julgue todas as minhas intenções e me castigue do jeito que eu mereço. Eu não vejo, eu nunca orei assim. E não sei se alguém ora dessa forma, mas muitas vezes a gente ora assim para o nosso inimigo. Deus, seja justo com ele, castigue ele, que ele pague dobrado pelo que ele fez. E aqui é totalmente ao contrário, meus irmãos. Aqui não está falando que nós não devemos orar pedindo a justiça de Deus, mas nós devemos orar pelos nossos inimigos para que Deus abençoe eles, a vida deles, eles como pessoa. Deus, político lá está roubando muito, o juiz está fazendo muita injustiça, salve ele. Porque a causa de todo mal no mundo é o pecado. E o remédio para essa doença que é o pecado só é um, que é Jesus. Não é ONU, não é reforma política, não é reforma tributária, não é Trump, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém. O único remédio para resolver o problema do mundo chama Jesus Cristo. Então, meus irmãos, lembre-se disso. Ore pedindo a Deus, salve os meus inimigos, meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia e salve eles da mesma forma que o Senhor me salvou. Ore por aqueles que te ferem, peça a Deus que transforme o coração dele e também o seu coração. Fabrício, mas como que nós vamos orar? Como nós podemos abençoar os nossos inimigos de forma prática? Eu entendi, orar, para Deus salvar, para Deus abençoar, mas no dia a dia, como que eu aplico isso? Paulo continua respondendo, no versículo 15. Ele vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Um modo, meus irmãos, de provar nós mesmos que o nosso coração ele está no lugar certo, é nós identificarmos com as outras pessoas. Aqui Paulo está falando de uma empatia verdadeira, uma empatia genuína. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Você se colocar emocionalmente no lugar do outro. Aquela pessoa está sofrendo, você se coloca no lugar dela. Só que nós temos vivido num mundo tão mal que nosso coração está cauterizado para a dor do próximo. A maldade está tão comum, você abre o Instagram e vê morte, assassinato, facada, aborto, pessoas sofrendo, que você começa, não poderia acontecer isso, mas você começa a achar normal. Você começa a aceitar a maldade, é assim mesmo. Ainda mais quando não é familiar seu. Você vê lá, fulano morreu, fulano foi maltratado, fulano, o marido fez isso, a esposa fez isso, o pai fez isso com o filho. Seu coração não dói. Por quê? Você está vendo isso todo dia. Antigamente, você abria o jornal, saía sangue. Hoje, você abre o Instagram, se você seguir Itatiaia, O Tempo, alguns jornais lá, você só vê maldade. Aí você coloca lá, atenção, cenas fortes, cenas sensíveis. E você começa a ver maldade, seu coração vai cauterizando com aquilo, você perde a sensibilidade de sofrer com as pessoas que estão sofrendo. Você perde essa empatia, e essa empatia só é possível quando nós amamos o próximo como a nós mesmos.
Jesus diz em Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Fabrício, o próximo é meu pai? Também. O próximo é minha mãe? Também. Meu filho? Também. Meu amigo? Também. Meu inimigo? Também. O próximo é aquele que precisa. O próximo lá é aquele que estava no caminho necessitando, independente se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é abortista, se ele não é abortista, se ele é, o próximo é aquele que está necessitando naquele momento. Fabrício, de que maneira prática nós amamos os nossos inimigos? Alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Isso é possível quando nós entendemos quem que é o próximo. E essa prática nos faz enxergar os seres humanos como imagem de Deus, não como adversário. Muitas vezes, essa polarização, o que ela faz? Você já olha para o cara que pensa contra, como se ele fosse o seu adversário. E entra num embate infinito com ele. Não, ele também é filho de Deus. A diferença dele para você é que você foi alcançado por Deus. E ele ainda não. Porque se tirar o Espírito Santo da nossa vida, nós faríamos igual ou pior. Chorar com os que choram. Seu vizinho sempre te incomoda, sempre briga, sempre coloca funk na maior altura, sempre xinga seus filhos. Ele perdeu um ente querido, vai lá, consolar, vai lá, leva alguma coisa, ofereça ajuda. Ah, mas ele é... Chore com os que choram. Ele está doente, você ficou sabendo, vai lá. O que a gente tem feito? Ah, mas só que ele é tão mau, ele está colhendo aquilo que ele merece. Cuidado com isso. Se a gente colher o que nós merecemos, a gente está perdido. Meus irmãos, aqui a gente precisa entender o que é alegrar com os que se alegram, o que é chorar com os que choram. Um colega de trabalho seu, ele alcançou aquela vaga que você tanto estudou, que você tanto trabalhou para alcançar, mas ele conseguiu e ele não é crente, você é. Se alegre por ele. O que a nossa carne fala? Nossa, que inveja, eu já estou com raiva, ele não fez nem 10%, ele não é crente, ele nem é casado, eu sou casado, tenho filho para cuidar. Você já começa com essa inveja. Se alegre por ele. E a gente tem que tomar muito cuidado com a inveja disfarçada de preocupação espiritual. Daí acontece muito na igreja. Já viu? O fulano, ele conseguiu um carro melhor, comprou um carro melhor. Você, toma cuidado, viu? Porque isso aí pode te tirar da presença de Deus. Você pode começar a ficar orgulhoso. Você está preocupado mesmo com a vida espiritual dele? Ou você está com inveja do carro? Já viu? É uma inveja disfarçada de falsa preocupação espiritual. A pessoa recebe um emprego melhor, agora você vai ganhar mais dinheiro, será que você vai começar a frequentar a mesma igreja ou você vai começar a ir para aquelas igrejas de rico, hein? A pessoa compra uma casa boa num condomínio, mas fica um pouco longe da igreja. Você, toma cuidado, que agora você vai morar longe. Talvez você nem venha na igreja mais. Olha a inveja aí. A gente não consegue alegrar. Aí o seu mecanismo aqui de defesa já fala assim, não, fala dessa forma. Que aí você consegue ser invejoso, mas ser um falso preocupado espiritual. Entendeu? Tem muitas pessoas dessa forma, é igual aqueles irmãos a fofoca. Irmão, estou contando para você, mas é para você orar. Não conta para ninguém. Aí já chega para o outro, eu estou contando que o fulano fez, ele contou só para mim, é para orar. Não conta para ninguém. Quando a igreja toda já está sabendo o segredo do irmão, e na sua cabeça, não foi fofoca. Eu pedi para orar. Mesma forma, errado, fofoca do mesmo jeito. Então, como que nós temos agido dessa forma? O John Owen, um pastor puritano, escreveu: a verdadeira santificação se manifesta quando conseguimos nos alegrar genuinamente com as bênçãos de outro, especialmente quando nós estamos passando por dificuldade. Você está passando aperto financeiro, mas o seu irmão lá, ele está ganhando o dobro, ele foi promovido, ele vai ganhar o dobro. E aí? Você está passando aperto financeiro, seu vizinho que não é crente, ele chegou com um carro que vale 500 mil, e aí? Como que é? Como que está o nosso coração? Como que você confia na soberania de Deus ou não? Você acha que Deus, não, Deus é injusto, Deus não viu que você está sofrendo e que o outro está andando num carro de $500 mil, Deus não viu isso. Será que nós temos nos alegrado? Será que nós temos chorado? Será que nós temos praticado a empatia mesmo com aqueles que você considera inimigos? E isso reflete o caráter de Cristo.
A pessoa perdeu o emprego, ele não é crente, ele não gosta de crente, vai lá e ajuda ele. Um irmão perdeu, então não irmão, o que você faz? Você vai no atacado, compra a mercadoria, chega para ele e fala assim, olha aqui, estava na promoção, eu comprei mais que eu precisava, vai vencer, então fica com isso aqui. Você não precisa, tem gente que gosta de mostrar que está ajudando, né? Tirar uma foto no Instagram, graças a Deus, Deus me abençoou para poder ajudar os mais pobres. É a falsa humildade. Então, meus irmãos, temos essa disposição, orar pelos nossos inimigos, alegrar quando eles têm algo bom, e chorar quando eles estão passando por dificuldade, perda de ente querido, perda de emprego, doença grave, a pessoa está internada no hospital, eu não posso fazer nada, eu não sou médico, eu não posso curar ela, mas você pode chegar e falar assim, olha, você quer que eu leve seus filhos na escola e busque essa semana, porque você não tem condição, não tem ninguém para te ajudar, seus parentes moram longe, eu sou seu vizinho mais próximo. Fabrício, mas ele é meu inimigo, ele não é crente, não. Atitudes práticas, o cristianismo ele é prático, a nossa fé ela é demonstrada através das boas obras, não é você ficar pregando. Muitas vezes isso daí vai mexer muito mais com o seu vizinho do que você ficar colocando hino, corinho cristão, mas só que ele vê que você não dá nem bom dia para ele. Nossa, na minha casa toca só música cristã. É uma benção, eu testemunho para todo mundo do bairro. Às vezes você está incomodando, né? Dependendo da altura que você põe do horário, você está sendo o contrário, você está dando mau testemunho. Mas seu vizinho, você não cumprimenta ele. Seu vizinho está passando por uma necessidade, ele não é crente, você não preocupa com ele. Você é uma pessoa grossa, você é um crente ríspido, é um crente orgulhoso, com o nariz em pé, que acha pelo fato de ser crente, as outras pessoas são piores que você, elas que se lasquem para lá. Chorar com os que choram, principalmente com os seus inimigos, aqueles que vos perseguem, uma forma prática de abençoar. Mas para essa empatia ela ser verdadeira, meus irmãos, Paulo vai falar aqui que é necessário humildade. Para que você realmente preocupe com o outro, Paulo vai dizer no versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, soberbos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que Paulo está falando? Olha aqui, olha, a verdadeira humildade, para você poder orar, para você poder praticar, ela vem do entendimento da depravação total. Quando eu entendo que eu sou depravado, que o pecado me manchou de tal forma que não há nada de bom em mim, eu começo a olhar para aquele outro depravado com amor, com misericórdia, com graça. Porque o Evangelho nada mais é que Deus, Ele vindo ao nosso encontro com amor, misericórdia e graça. Então, nós refletimos que fomos alcançados pelo Evangelho, indo ao encontro das pessoas com amor, misericórdia e graça. Com humildade. Não achando que você é superior. Não sendo arrogante, eu sou crente, eu sou melhor, meus filhos são melhores, olha lá, os filhos dela são perdidos no funk e os meus são criados na igreja. Até o jeito de falar já é com o nariz empinado. Martin Lloyd Jones observou, o orgulho é o último pecado a morrer no coração cristão. É também o primeiro a ressuscitar quando relaxamos a nossa vigilância espiritual. Ele vai falar, o orgulho é o último pecado a morrer e é o primeiro que volta quando a gente relaxa. Nós somos orgulhosos, até em fazer o bem. Até se você não tomar cuidado, você fica igual o fariseu. Graças te dou, Deus, porque eu não sou igual aquele cara. Graças te dou, porque minha filha não é dessa forma. Graças te dou, você está agindo igual o fariseu, achando que você é melhor que outra pessoa. Você tem que orar, Deus, eu sou pecador igual ele. Deus, eu sou dependente da sua graça e misericórdia igual ele. O Senhor me alcançou, por isso que eu estou aqui, ele ali, Deus, mas só que eu oro para que o Senhor alcance ele também. Eu não sou melhor que ele. Eu não sou melhor que aquela pessoa que não é cristã. Eu não sou melhor. A igreja, a gente tem que tomar cuidado, que a igreja pega alguns pecados, coloca num pedestal e começa a olhar para essas pessoas de cima para baixo. Um dos pecados que a igreja gosta de fazer, isso é pegar os pecados capitais. Pega adultério, pega o homossexualismo, aí começa a olhar para eles, nossa, aquele cara é homossexual, aquele lá não sei o quê, aquele lá é errado, viu? Nem passo perto dele, porque senão eu vou contaminar, eu sou santo. Mas fofoca é pecado, maledicência é pecado, adultério no pensamento é pecado, falar o nome de Deus em vão, são todos quebras de mandamentos. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar com misericórdia, com compaixão, sentir a dor do outro, e isso só acontece se formos humildes. Se entendermos que nós também somos pecadores. Se entendermos que nós somos necessitados da graça de Deus, de igual forma que essas pessoas são. Jesus,
em Lucas 14, ele vai comer na casa de um fariseu importante, e ele chega lá e ele observa algo, ele vê que as pessoas estão sentando tudo num lugar mais nobre, perto da mesa, perto do fariseu importante, perto das pessoas importantes. Jesus fala com eles, olha, toma cuidado, porque você está sentando aí, no lugar importante, pode chegar alguém mais importante, e o dono da casa vir falar com o seu fulano, sai daí que aí é o lugar do ciclano, você vai passar vergonha, você vai ser humilhado. Você lembra daquele versículo? Os humilhados serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. É nesse texto de Lucas 14. Jesus fala para o fariseu importante lá que essa festa que você está fazendo tem só nego com dinheiro, né? É só network que você está fazendo aqui, você está convidando Beltrano porque ele pode te dar algo em troca. Isso não é humildade. Você tem que convidar, são os cegos, os aleijados, as pessoas pobres, porque dessa forma você não vai ganhar a paga por eles, mas Deus está no céu, vai lhe pagar. Humildade. Muitas vezes nos relacionamos com as pessoas só pelo aquilo que ela pode nos dar em troca. Nossa, eu vou convidar aquele vizinho meu, eu vou tratar bem, sabe por quê? Ele é diretor da empresa, quem sabe um dia ele pode arrumar um emprego para o meu filho. Agora aquele outro lá é um pé rapado, não é de Deus, para que eu vou tratar ele bem? Eu vou tratar bem esse que não é cristão aqui, mas ele é um diretor. Você já vê algo que a pessoa pode te dar em troca. Não, meus irmãos. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos nos humilhar. Jesus fala, feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E algo importante aqui, não está falando sobre fingir humildade. Até humildade pode ser mascarada, sabia? Tem pessoa que finge, ela se orgulha de ser humilde. Já viu? A pessoa, ela é arrogante de tanto que ela acha que ela é humilde. E uma prova fácil, quando você tem que falar que você é humilde, já é um sinal que você não é humilde. Quando você se acha humilde, já talvez seja um sinal que você realmente não é humilde. Você já está ficando orgulhoso. Ah, eu sou assim. Ah, porque eu ajo dessa forma. Ah, porque eu tenho amor pelos... Cuidado. Quando você é mesmo, as pessoas vêm sem você ter que ficar falando, postando, aparecendo. Paulo está falando que, olha, não finjam humildade, não se rebaixem artificialmente para aparecer ou para fazer um post no Instagram. Paulo está falando aqui que quando você entende que você tem que ser humilde, não aos seus próprios olhos, você não pode ser arrogante, é que você está entendendo que todos são criados à imagem de Deus. Independente da posição social, do salário, do cargo. Quando você entende esse versículo, você lê esse versículo, Paulo está dizendo assim, olha, todos são criados à imagem de Deus. A nossa identidade, ela está em Cristo, não no cargo que você tem na empresa. A sua identidade, ela está em Cristo, não no diploma do seu intelecto. A sua identidade está em Cristo, não por causa dos cursos teológicos que você fez, que talvez te deixem achar que você é superior a alguém. Então, meus irmãos, abençoar os inimigos, como? Orando, principalmente para a salvação deles, mas... Fabrício, praticamente, chorar com os que choram, ajudar. Ah, mas ele é meu inimigo, ele não é cristão. Ajude quando ele necessitar, se alegre pelas bênçãos dele, porque o sol de Deus, ele cai sobre os justos e injustos. Fabrício, mas como é difícil. Seja humilde. Não uma humildade artificial, mas uma humildade que ela vem do entendimento que você é depravado, por causa que o pecado, ele manchou toda a raça humana, não só aqueles que ainda não foram convertidos. Fabrício, como? Tendo o entendimento que todo homem, toda mulher é imagem e semelhança de Deus. Não é a posição social dessa pessoa, não é o salário dele, o dinheiro na conta que vai fazer, mas a nossa identidade, aquilo que nos faz sermos merecedores do céu, é Jesus Cristo. É confiar em Jesus Cristo. Nada do que você fez vai valer o céu para você, mas confiar em Jesus Cristo, aquilo que Cristo fez. Então, quando nós entendemos do nosso estado antes de Cristo, daquilo que Deus fez por nós através de Cristo, não é nada do que eu fiz, mas tudo que Ele fez, não tem espaço para arrogância. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais humilde eu tenho que ser, porque aqui só fala que eu sou mau. Eu começo a ler aqui, nossa, isso eu preciso melhorar, nossa, eu estou longe, nossa, daqui eu não tinha visto. Como que existe arrogância espiritual, se tudo é Cristo? Então, meus irmãos, que esse entendimento, ele guie, que o entendimento do Evangelho, ele expressa esse Evangelho através de atitudes práticas diante das pessoas, em especial aqueles que não são cristãos e aqueles que são nossos inimigos. Amém?
Então, Fabrício, como que eu venço o bem, venço o mal com o bem? Abençoando os nossos inimigos. Como? Orando por eles. Como? Se alegrando e chorando com eles. Como eu vou fazer? Sendo humilde e reconhecendo que você não é superior a eles. Tudo que você tem é graça. Qual que é o segundo ponto, Fabrício? Como que eu venço o mal com o bem? Paulo vai dizer no versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Precisamos entender duas questões aqui. Primeiro, nossa nova vida, a conversão, ela não exclui a possibilidade de inimizades. Tem cristão que tem uma visão muito romântica, ingênua. A pessoa fala assim, não, eu converti, eu faço esforço para seguir a Bíblia, então ninguém vai ir contra mim. Todo mundo, eu vou me relacionar bem com todo mundo. É verdade que ao converter, nós ganhamos uma sabedoria relacional, onde que nós vimos como que nós devemos agir com as pessoas. Mas isso não impede das pessoas agirem de forma errada conosco. Impede? Às vezes pelo contrário, né? A nova vida, ela traz inimizades. Aquele parente que antes bebia todas com você e falava besteira, você converteu, agora ele fala mal de você e briga com você, não é? No ambiente de trabalho que você era o mais querido, só falava besteira, você converteu, agora você não participa mais, os caras já olham torto para você, já não gostam de você mais. Você não é chamado mais para as festas dos aniversários dos filhos deles, igual você era antes. Então a gente precisa entender isso. O próprio Senhor Jesus diz em João 15, 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui primeiro, a nova vida cristã, ela não tem que gerar uma visão romantizada, ingênua, que você não vai ter inimigo porque você é crente. Pelo contrário, pelo fato de ser crente, muitas vezes você vai adquirir novos inimigos que antes você não tinha. Mas Paulo continua aqui falando no versículo 18. Outra questão importantíssima. Ele vai dizer, mas se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, a nova vida cristã, ela não nos impede de termos inimizades, correto? Mas Paulo está falando que essas inimizades, elas não sejam iniciadas nem cultivadas intencionalmente por vós. Eu ser crente não me impede de ter inimigos, mas se eu tiver inimigos, que não seja culpa minha que eu não alimente isso. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Meus irmãos, é incoerente demais com o evangelho um crente brigão. É incoerente demais com a nova vida um crente que gosta de brigar, que gosta de caçar contenda, que gosta de ficar em... Sabe aquele crente que gosta de tacar álcool no fogo? Ele gosta de pôr lenha, ele gosta de ver o circo pegar fogo. Alguém fala algo com ele, ele já taca para o outro, ele já fala com maldade, ele já julga. Isso é feio demais. E a gente viu muito isso na polarização política, e a gente ainda vê muito isso. Tem crente que ele briga com os parentes tudo por causa de político, já viu? Ele é crente, ele é cristão, mas ai se aparecer um parente ou então alguém que pensa diferente dele. Ele não mede esforço para brigar e acabar com aquele relacionamento. Briga com o cunhado, briga com a esposa, briga com o sogro, não quer nem saber. Isso é feio demais. Tem crente que zomba da religião dos outros, porque eles não são cristãos. Tem crente que fala com arrogância, porque ele se acha superior. Meus irmãos, quem entendeu a graça e a misericórdia de Deus não pode agir dessa forma. Quem entendeu a graça e a misericórdia de Deus não pode agir promovendo inimizades. Fabrício, então eu tenho que buscar a paz, custe o que custar? É isso que Paulo fala? O que está escrito? Se possível. Não é paz a qualquer custo. Se a verdade, se a palavra for deixada de lado para que eu mantenha a paz, não vai haver paz. Um exemplo prático. Seu chefe chegou para você e pediu você para falsificar um relatório. Gente boa, te trata bem, sempre que pode ele te ajuda. O que você tem que fazer? Não fazer. Por quê?
É pecado. Fabrício, mas aí o clima vai ficar ruim, ele vai começar a me perseguir, a paz que reinava acabou. Vai acabar. Você não vai ser grosso com ele, você vai explicar em amor, com respeito, com educação, por que não vai fazer aquilo. Mas se ele falar, então agora acabou, aqui na empresa você não é mais ninguém. Beleza. Não tem como, entenderam? Manter a paz. Se possível, mantenha a paz com todos, meus. Se fizer você pecar, não tem conversa. Paulo está falando aqui que nem sempre será possível manter a paz com todos, mas quando for possível, você tem que fazer. O que é isso, Fabrício? Tomar iniciativa para uma reconciliação. Alguém te tratou mal? A pessoa está arrependida, ela não quer pedir perdão, não sei o quê, vai lá e pede perdão para ela. Mas foi ela que pisou no meu calo. Se possível, manter a paz com todos. Naquelas questões que não são de vida eterna, não é questão de pecado, é questão de gosto, ceda. Tem gente que briga por picuinha, por causa de pouca coisa. Vai ter um jantar da família, seu sogro quer ir no restaurante tal, mas você detesta aquele restaurante, baixa a bola, ele não é crente, baixa a bola, vai naquele restaurante que o seu sogro quer ir, para que você vai brigar com ele? Tem gente que briga por causa disso. A maneira que nós falamos interfere muito nos relacionamentos e muitas vezes causam discórdias, principalmente com os parentes que não são crentes, eles já estão olhando com binóculo, doido para pegar alguma coisa, você fala algo, ele já está de olho em você. Meus irmãos, nós precisamos evitar discussões desnecessárias, ceda em questões não essenciais, lembre, se possível, se for coisa essencial, se você tiver que abrir mão da sua salvação, se você tiver que ir contra princípios bíblicos, sem chance, não vai haver paz. Agora, se é coisa boba, se é coisa que não é pecado, ceda. Seja aquela pessoa que vai ceder, que não vai ficar brigando por causa de pouca coisa, meus irmãos. Só que mesmo quando a gente busca a paz, tem injustiças que são feitas. Mesmo quando você tenta fazer tudo certo, tem coisas erradas que acontecem. E Paulo ele vai nos dizer como que deve ser. Ele diz no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ele está falando, dai lugar à ira de Deus, não à sua. Ele está falando assim, olha, não vingueis, dá lugar à sua ira. Ele está falando, não vingueis, dá lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é vingança? Retaliar, dar o troco, pagar com a mesma moeda, aquele que te ofendeu, te prejudicou. E o que Paulo está falando aqui? Não vingueis a vós mesmos. Vingar não é só sair lá e dar um tiro na pessoa que fez mal, não. Ela vem com indiferença. Ela vem, às vezes, com ironia. Ela pode vir com ofensas verbais. Ela pode vir com calúnias. Ela pode vir através até das vias de fatos, de agressão física, e chegar mesmo a tirar a vida do outro. Mas a vingança é essa retribuição por aquela ofensa. Alguém te ofendeu, você vai lá e ofende ela, você paga na mesma moeda. Você está vingando. E Paulo está falando aqui, olha, não vos vingueis. E esclarecimentos necessários aqui, meus irmãos. Paulo aqui não pressupõe que a vingança é algo ruim. Paulo não está falando que vingança é algo ruim, porque aqui ele atribui a vingança a quem? A Deus. Ele fala, a vingança pertence a quem? A Deus. Se a vingança fosse algo ruim, não poderia pertencer a Deus. É Deus que vinga. Então, uma orientação aqui. Paulo não está falando, a vingança é ruim, porque ele atribui ela a Deus. Paulo não está falando aqui, olha, você não pode de maneira nenhuma buscar os recursos legais para ir contra uma injustiça praticada. Ele não está falando isso. Ele não está falando que devemos evitar os meios dados por Deus para que a justiça seja feita nesse mundo. Uma criança, minha filha foi e agrediu outra criança. Não vou falar com o Fabrício não, porque vingança, não sei o quê, retaliação, não. Tem que falar comigo, tem que falar com a Glaucia, para quê? Porque nós somos pais e os meios pelos quais a justiça divina ocorre no nosso lar. Nós temos que corrigir. Ocorreu uma calúnia na igreja, eu não vou falar com o pastor Glaico, não, porque eu não quero ser vingativo. Não, você tem que procurar, porque a igreja ela precisa confrontar o pecado, igual Mateus 18 fala. Você procura, se não dá certo, chama um. O assaltante pulou na sua casa. Eu não sou vingativo, eu vou abrir a porta, que olha, fique à vontade. Pode levar tudo o que você quer. É isso que Paulo está falando? Não, você tem que chamar a polícia. Você tem que fazer o que for preciso para você guardar a sua casa, aqueles que te amam. Meus irmãos, Paulo está falando aqui, não é para fazer vista grossa para a injustiça. Ele está falando que nós não devemos ser apressados nem fazer com as nossas próprias mãos.
Entenderam? Não é fingir que o mal não acontece e ser aquele crente bobão. Mas é você não ser aquele cara apressado, agiu, você já vem na lata, já está falando que a chance de você falar coisa errada é grande. E ele também não está falando que a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos. Ele fala, a vingança pertence a Deus, meus irmãos. E é exatamente essa tendência de agir de imediato e fazer justiça com as próprias mãos que muitos crentes levam como algo para se ter orgulho. É o famoso, eu não levo desaforo para casa. Eu sou assim, bateu, levou. Já viu crente assim? Comigo não adianta. Falou mal de mim, eu falo na mesma hora, pior. Nossa, se foi um tapa, leva 2. Eu dou um murro, na hora. Eu sou crente, mas não sou bobo, não tem gente que é assim? E é exatamente o contrário isso que Paulo está falando. Olha, não vingueis a vós mesmos. Dei lugar à ira para Deus. Ele não está falando que você tem que ser bobo e não buscar justiça, mas buscar pelos meios pelos quais Deus estipulou nesse mundo. Até a lei, eu estava conversando com o pastor Glauco mais cedo, até a lei, olho por olho e dente por dente, do Antigo Testamento lá, você acha que era para todo mundo fazer? Alguém fez algo ruim comigo, eu ia já lá e agia? Não, tinha os magistrados que eles deveriam julgar. Deus, ele tem os meios legais pelos quais a injustiça ela deve ser punida. A gente não tem que fazer justiça com a própria mão, meus irmãos. Por que nós devemos rejeitar essa tendência de vingar, Fabrício? Porque quando nós fazemos justiça com a própria mão, nós estamos pegando o lugar de Deus. A vingança pertence a você ou a Deus? A Deus. Lá no versículo 3, Paulo fala, olha, não tenhais de vós um pensamento além do que convém. Você não é Deus não, meu amigo. É Deus, a vingança é dele. Então, quando você pratica a justiça com as próprias mãos, você está pegando o lugar de Deus, não é o lugar que lhe convém. Segundo, agir aqui, quando a gente está vingando, nós somos ambíguos. Por que nós não devemos agir nessa tendência de vingar? Por causa da nossa ambiguidade. Nós somos santos por essência, mas não completamente santos. Nós somos essencialmente santos, separados de Deus, mas ainda há pecado no nosso coração, ainda tem emoção no seu coração. Você é crente, fiel, tudo, mas tem orgulho que brota lá no íntimo do seu coração. Não existe isso. O pastor Glória estava falando do juiz aqui mais cedo na hora da oração. Não existe isso. Da vítima, o réu, ele ser o juiz e ele ser o promotor, e ele agir com justiça. Não existe isso, porque você está emocionalmente ligado. A gente vê que existe, né? Mas não era para existir. A pessoa, ela sofre a ação, ela é a vítima, ela que vai julgar e ela que vai definir a causa. Não existe. Se eu sofrer a ação, você acha, o poder está na minha mão, você vai pagar. Paulo está falando aqui, olha, quando você age por vingança, você está tomando o lugar de Deus e você ainda tem traços, pecado, a natureza pecaminosa, o homem mau, igual Lutero fala, nossa, maldito essa natureza, esse homem antigo, porque eu achei que as águas do pecado ele ia morrer, mas o infeliz sabe nadar. Martinho Lutero falou, não, eu achei que o velho homem ele ia morrer nas águas dos pecados, mas o infeliz sabe nadar. O que ele estava falando? Mesmo depois de converter, ainda a gente tem um pecado que fica nos rodeando. E você corre um grande risco de cometer injustiça nessa vingança. Por quê? Ou você vai dar além do que a pessoa merece, ou você vai dar aquém do que a pessoa merece. Dificilmente você vai ser justo. Somente Deus, ele é justo. Por isso que a vingança pertence a ele. Então, Fabrício, quando eu sentir vontade de dar o troco, o que eu faço? Ore. Respire. 10 segundos, 1 hora, 24 horas, cada um sabe quanto tempo que precisa. E saiba que Deus, ele é soberano. Ele tudo vê. Nada foge dos olhos de Deus. Se você fizer com as suas próprias mãos, a chance de você pecar vai ser gigantesca. Então, vimos até aqui que amar os nossos inimigos, meus irmãos, está ligado a 2 coisas. Nós vamos abençoar eles, orando, agindo praticamente, de forma prática, alegrando e chorando, sendo humildes, e nós vamos rejeitar o desejo de vingança. O que significa isso? Nós vamos confiar na justiça divina, não na minha justiça. E Paulo vai dizer algo aqui que é o terceiro motivo, que é ainda mais desafiador. Porque se você é crente, você consegue compreender, não é? Que não pode vingar? É fácil compreender isso? É fácil.
Olha, eu sou crente, eu vou fazer um esforço aqui, o cara merece. Mas eu fazendo um esforço, eu consigo entender que que eu não posso vingar, que Deus que tem que resolver. Mas Paulo ele vai além de não só fazer o mal, como retribuição. Ele diz no versículo 20, pelo contrário, ou seja, você não vai fazer o mal como forma de pagamento pelo mal que você recebeu. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, não é só não retribuir o mal vingativo, é ser intencional em fazer o bem. É pesado, não é? É mais difícil, não é? Um crente ele vai entender que ele não pode vingar, mas é mais pesado, vai contra a nossa natureza, falar, eu tenho que fazer bem. Eu tenho que buscar aqui ativamente fazer o bem para a pessoa. O que significa você fazer o bem? Você agir com boa disposição. Você tem que estar disposto à reconciliação. Se o seu inimigo está querendo reconciliar, você é crente, você tem que estar disposto a reconciliar. O que é fazer o bem? Servi-lo em situações de necessidade. Sabe que ele está passando por um momento difícil, mas só que você tem como ajudar, você tem que ajudar. Só que aqui, meus irmãos, atenção, seja sábio. Amor e sabedoria têm que andar em equilíbrio. Quando Paulo fala aqui de fazer o bem para o inimigo, tem alguns pontos necessários. Amar o inimigo não é ser conivente com o mal. Amar o inimigo não é ser conivente com o mal. Não significa que você vai permitir que ele continue fazendo mal. Eu tenho que amar meu inimigo, ele está fazendo mal contra mim, eu vou ficar de boa aqui, vou deixar, vou continuar, não vou procurar os meios legais, não é isso. Paulo está falando, você tem que desejar o bem dele, você tem que orar buscando a transformação dele, mas você não tem que ser capacho dele. Aqui você sabe que a pessoa está fazendo coisa errada, eu vou fazer vista grossa aqui porque eu tenho que amar ele. Não, você vai procurar em amor corrigi-lo, vai procurar os meios legais para corrigi-lo. Você vai orar, você não vai vingar, mas só que você vai procurar que a justiça seja feita pelos meios legais que Deus destinou para que ela fosse feita. Exemplo de Jesus. Jesus amou seus inimigos? Sim ou não? Jesus ele confrontava os inimigos? Sim ou não? Os fariseus, não é? Raça de víboras. O povo fazendo comércio lá no templo, o que ele chegou? Nossa, eu vou amar todo mundo aqui, coisa boa, está todo mundo feliz? Não, ele chegou quebrando pau. Jesus, ele não deixava de confrontar a injustiça. Então, meus irmãos, não é ser conivente com o mal, entenderam? É você orar, desejar o bem, mas conversar com a pessoa, olha, você está fazendo isso aqui errado, não faça dessa forma. E se necessário for, buscar os meios legais. Tem que chamar a polícia? Chama a polícia. Tem que processar? Processe. Não é ser o crente que, eu tenho que amar o inimigo, eu vou deixar ele fazer maldade comigo. Meus irmãos, aqui você vai desejar o bem, mas em amor você vai procurar o melhor para aquela pessoa. Amar o inimigo não significa aqui ser passivo, capacho ou permitir abusos. Tem que haver equilíbrio entre amor e sabedoria. Estabeleça limites. O cara está batendo na mulher, o cara não é crente, não sei o que, ela tem que ser capaz dele o resto da vida e ficar apanhando dele. Está escrito que eu tenho que amar o inimigo. Não. Eu abandono o presente. O cara está fazendo mal para você lá na empresa, sendo injusto contigo, você tem que ficar o resto da vida sofrendo aquilo, você vai buscar os meios legais. O cara te deu um prejuízo, você vai fingir de bobo e vai evitar de buscar a justiça? Não, você não vai vingar, você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Você confia em Deus, vai orar por aquilo, mas os meios legais você tem que fazer. Alguém está te prejudicando? Procure os líderes espirituais, procure as autoridades, que a justiça, Deus, Ele é justo, meus irmãos. E Ele estipulou meios pela qual a justiça seja feita aqui, os magistrados, as autoridades, não você com as suas próprias mãos. Amar o inimigo não significa abrir mão de limites saudáveis. Você pode perdoar alguém, mesmo assim manter barreiras para evitar que ele continue fazendo mal contigo. Sabia? Eu perdoei, mas ele não mudou, ele não é crente, ele não mudou e ele continua, então eu vou manter distância aqui. Tem aquele parente seu que sempre briga, sempre te inferniza, você sabe que vai em tal lugar e ele vai caçar briga com você, você vai lá? Você vai manter a distância.
olha aqui, eu perdoei, mas vai dar confusão, eu prefiro manter distância de Beltrano aqui. Meus irmãos, perdão não significa confiança cega, de novo. Você perdoou, mas não significa que você vai confiar da mesma maneira com aquela pessoa. Perdoe, mas não seja ingênuo. Perdão não significa confiança automática. É importante a gente entender isso. Tem muito crente que acha que amar o inimigo é ele ser bobo e ser ingênuo. Não, meus irmãos, é você desejar o bem, você orar por aquela pessoa, querer sinceramente que Deus o alcance, mas só que você vai manter os limites aqui saudáveis para que o mal não prevaleça sobre sua vida e sobre os seus. Busque justiça, não vingança. Use os canais apropriados, não tome a lei nas próprias mãos. Hoje nós temos visto os justiceiros que fazem justiça com as próprias mãos, meus irmãos, aquilo está errado. Buscar a justiça. A gente tem que tomar cuidado. A Glaucia estava até falando comigo, eu falei sobre essa passagem, ela estava falando sobre uma mulher lá nos Estados Unidos, Arkansas. Ela teve a mãe assassinada por um rapaz, ele tinha 16 anos. Ele ficou preso mais de 20 anos, ele foi solto. O que ela fez para tirar todo aquele ódio? Ela perdoou ele, certo? Certo. Mas ela fez além, ela chamou ele para trabalhar na casa dela. Sabe o que aconteceu depois de 2 anos? Ela foi encontrada esfaqueada na casa dele. Sabe quem que matou? O mesmo rapaz que há 20 anos tinha matado a mãe dela. É isso que Paulo está falando aqui? Eu vou amar, então a pessoa matou minha mãe, eu vou chamar ela para dentro de casa, eu vou amar, a pessoa fez isso comigo, e me passou a perna nos negócios, eu vou perdoar e vou abrir outro negócio com ele. Eu vou amar, o meu marido me traiu, fez isso, não sei o que, minha esposa, eu vou perdoar e vou continuar com aquela confiança ingênua, achando que nada mais vai acontecer. Não, você tem que perdoar, se possível, viver junto. Mas com limites, barreiras. Isso que é amar o inimigo não significa que você vai permitir que o mal continue acontecendo, meus irmãos. Então aqui, amar o inimigo pode incluir confrontá-lo de maneira respeitosa e firme, buscando corrigir suas ações. Se alguém te prejudica no trabalho, você pode procurar resolver isso de forma justa, sem ódio e vingança, mas procurando a justiça. Isso aqui não está certo, temos que resolver isso daqui. Você é crente, eu sou crente, eu não estou brigando, eu só estou falando em amor com educação. A gente precisa resolver essa questão aqui. Você me ofendeu, não pode ser dessa forma, você me prejudicou, não pode ser dessa forma. É isso que Paulo está falando, meus irmãos. Amar o inimigo é um chamado a refletir o caráter de Cristo, confiando na justiça de Deus e agindo com sabedoria. E a passagem termina com 2 expressões. Ele fala, fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos inimigos. Opa! Vai cair fogo do céu sobre meus inimigos. É isso que eu quero. Tem gente que fica animado quando lê isso daqui. Tem 3 explicações possíveis, né? Porque Paulo tira isso de Provérbios. Tem a explicação que pode ser realmente você, tratando bem seu inimigo, você está amontoando ainda mais juízo para ele no final, de Deus, não seu. Não quer dizer que vai cair fogo na cabeça dele. Mas tem aqui no contexto também um entendimento, que eu, Fabrício, tem 3 entendimentos. Eu, Fabrício, acho que é o mais correto. Fazendo isso, você vai estar envergonhando o seu inimigo. E dessa forma, o Espírito Santo pode agir, a forma que você respondeu àquela ofensa, sem vingar, mas em amor, o Espírito Santo pode agir para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e ele ser salvo. Pode ser uma forma de testemunho. Cansamos de ver testemunho da igreja perseguida de irmãos, que eles estão sofrendo por seus algozes, mas a maneira deles de não retribuir o mal, o que faz? Os seus algozes depois convertem e falam, nossa, tem algo diferente, a gente bate em você, você não reage, eu quero conhecer esse Deus. Tem N testemunhos dessa forma. Então, meus irmãos, dessa forma a gente está envergonhando o inimigo diante da maldade dele, e está aumentando a chance ainda dele ser convertido e alcançado pelo Espírito Santo quando ele vê esse nosso testemunho. E Paulo termina dizendo, não deixe vencer o mal, não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando alguém te faz mal e você vai lá e paga na mesma moeda, talvez você pode achar que você está ganhando essa batalha visível. As pessoas falam, isso mesmo, você não deixou barato, você foi lá e fez, mas você está perdendo a guerra invisível. Porque o próprio Paulo em Efésios, ele vai falar que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é? Ele vai falar que é contra principados e potestades do mal. A guerra é espiritual, não é contra o meu irmão, mas contra o mal que habita no mundo. Se você deixa de fazer o mal para aquela pessoa, talvez você está perdendo a batalha aparente. As pessoas vão falar para você, você é bobão, você deixou o cara fazer isso contigo,
mas você está ganhando a guerra real, porque você está impedindo que o mal prevaleça sobre a vida daquela pessoa e sobre você e aqueles que estão ao seu redor. É isso que Paulo está falando, olha, vença, não se deixe vencer pelo mal, não deixe que o mal triunfa, mas vença ele com o bem. Meus irmãos, a vida cristã não é isenta de inimizades, o ideal é que não existam, mas se existir, que não seja por causa de você, que seja por causa da dureza de corações dos outros. E quando existir a vontade de Deus, que nossos inimigos recebam o amor dele através de nós. E para aplicar bem objetivo aqui, existem duas formas que o mal ele vem no mundo. Ele vem através de você mesmo. Às vezes você é aquela pessoa que fala assim, o maior inimigo meu sou eu mesmo. Eu atentei contra a vida de uma pessoa, eu ofendi, eu caluniei uma pessoa, eu fiz maldade. Eu tenho duas coisas para falar para você. Deus é justo. E porque ele é justo, o pecado vai ter que ser cobrado. Ou agora, ou no dia do juízo final. Segunda coisa, Deus é amor. E porque ele é amor, todo pecado pode ser perdoado. Então, meus irmãos, se essa é a sua questão, se você está sentindo o maior inimigo sou eu mesmo, eu que estou avacalhando, se arrependa. Confie em Jesus Cristo. E dessa forma, os seus pecados serão pagos por ele, já foram pagos por ele na cruz, e você não vai enfrentar mais a ira de Deus no juízo final. Hoje é dia de salvação, nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, tem outra forma que o mal pode prevalecer. Às vezes você fala assim, Fabrício, o mal vem na minha vida através das pessoas, eu tenho sofrido muita injustiça, muita ofensa, muita perseguição. De novo, tem duas formas para você agir em relação a isso. Você pode agir com amargura, rancor e vingança, não é? Ficar ressentido, ficar com amargura e querer pagar e dar no mesmo troco. E se você não é crente, o conselho é não fazer isso, porque o resultado é ruim e você não vai se sentir saciado, vai poder atrapalhar a sua vida. E a segunda forma de agir quando as pessoas fizeram mal para você, é você ter amor, perdão e confiança em Deus. Você ama essa pessoa, você confia em Deus, você perdoa essa pessoa e você colhe os benefícios quase que de imediato na sua alma. Porque você não vai, psicologicamente, você não vai ser aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa amargurada, já viu? Tem crente amargurado, rancoroso, porque ele não consegue confiar em Deus, ele não consegue perdoar. Se você é crente, você não tem opção. Você não tem como escolher a primeira opção. Você é obrigado a agir dessa forma. Fabrício, é difícil. Mas o mesmo Deus que nos exige cumprir, é o mesmo Deus que nos capacita a cumprir. Porque Ele nos deu o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar?